Querido Deus, Pai amado e santo, em nome de Jesus, teu Filho, queremos agradecer a Ti por tudo. Pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pela Tua bênção e graça. Ó Deus, continua ajudando o Teu povo, abençoando, repreendendo os males. Ó Deus querido, que o Teu amor e graça sejam derramados sobre a vida de cada um dos Teus servos, também daqueles que necessitam da Tua graça e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, abençoe-nos de vitória hoje e sempre. Te agradecemos por esta oportunidade. Amém. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero, neste momento, fazer a leitura da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Entrou o irmão Fábio. Muito bem, irmão Fábio. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Capítulo de número 9. Aleluia. A partir do versículo de número 33. Marcos, capítulo 9. Aleluia. Diz assim o texto sagrado: chegaram a Cafarnaum. Estando ele em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que, em meu nome, receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Amado Deus, Pai querido e santo, é no nome de Jesus Cristo que nós te louvamos, que nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Abençoe, meu Deus, nesta noite, para que possamos meditar na Tua palavra, para que possamos aprender nesta noite mais e mais. Deus querido e santo, sê com cada um dos Teus servos, repreendendo os males. Ó Deus, trazendo bênçãos, Pai, não somente para eles, para cada um dos que estão conectados, mas para os da Tua igreja, aqui no Canaã, no setor e em Arapiraca, mas também os familiares. Ó Deus, aqueles que ainda não tomaram a decisão para Ti, que nesta noite, Pai, eles possam ouvir a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados, eu quero louvar a Deus com um hino. O hino da harpa cristã de número 154. Ó doce nome de Jesus. 154. Louve junto comigo.
Glória a Deus. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome, adoro o nome de Jesus. Jamais me falta seu amor e põe a parte minha dor. O nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Oh, aleluia! Este é o nome mais doce que o mel, aleluia, louve ao Senhor. Tão puro nome de Jesus, que meu pesar pôde tirar, a grata paz também me dá. O nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei coração teu nome, no doce nome de Jesus. A minha alma salva está e nele tu te salvarás. No nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Meus amados,
Coisa boa está na presença de Deus. Mais tranquilizados, porque já retornamos, não é? Podemos dizer que já retornamos aos cultos. Hoje, quinta-feira, seria o culto de doutrina no templo, mas, por enquanto, estaremos todos os setores, as sedes de setores, continuará transmitindo o culto ao vivo, ou seja, a doutrina, a palavra de Deus, continuarão transmitindo as lives somente às sedes de setores. Glória a Deus. No próximo domingo, estaremos no templo, no mesmo horário, às 17 horas, estaremos lá de volta para mais um culto, de 17 às 18h15. Então, chegue cedo, irmãos. Não deixe para depois, mas chegue cedo, porque diminuiu o tempo do culto, por enquanto. Estamos no culto apenas de 1h15, mas já temos nos reunido, já temos glorificado o nome do Senhor, orado alguns minutos no templo, junto com todos, e meditado também na tua palavra, não é? Na sua palavra. Deus, Ele está no controle, irmãos. Então, domingo, às 17 horas, 5 horas da tarde, estaremos de volta no templo, todos os templos, todas as congregações que abriram no domingo passado estarão de novo, no mesmo horário, com o mesmo tempo. Os irmãos não deixem. Alguns irmãos, os que não puderem, poderão estar se deslocando para uma congregação que nós temos em Arapiraca, não é? As que são templos próprios, poderão vocês estarem se dirigindo à congregação para, claro, observando a ressalva da lei, né, que nós temos que obedecer. Apenas ainda com 30% da capacidade do templo. Então, tem templos por aí que já pode voltar o povo todo, porque é templo grande e ainda que todos cheguem, poderão estar separadamente, como diz o decreto, que deverá estar a 1,5 metro de um para o outro. Então você poderá estar voltando, retornando, e até lá, até que retorne tudo ao normal, deveremos estar orando a Deus, buscando a Ele, porque logo, logo as coisas normalizam. Amém, irmãos? Graças a Deus por tudo. Meus queridos, eu quero, neste momento, agradecer a presença, o carinho, a conexão de cada um de vocês. Irmão Jadielson entrou, irmã Antônia, Neissa Bessa entrou, irmã Petrúcia também entrou. Glória a Deus. Exaltado seja o nome de Jesus. Irmã Claudênia Rúbia com um pequeno país no Oriente Médio. Entrou. E irmão Givanildo também, presbítero da igreja. Glória a Deus. Então nós iremos, irmãos, meditar nesta noite num texto sagrado. Abram as suas Bíblias, aqueles que estiverem de posse, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9. Aleluia. A partir do versículo 33. A minha Bíblia, ela traz na sua epígrafe: o maior no reino
dos céus. O maior no reino dos céus. Irmãos, o homem, nas suas muitas limitações, muitas vezes, por não interpretar da forma correta o texto sagrado, ou mesmo por não simplesmente observar a palavra de Deus, o que o Senhor nos ensina na sua palavra, ele termina entrando em discussão de assuntos que não devem. E a gente vê aqui nesse texto que os 12 discípulos não ficaram fora desta interpretação errada, que é histórica, porque foi por causa da má interpretação ou de não interpretar, foi por causa de não querer obedecer, simplesmente observando a vontade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que muitos enveredaram pelo caminho da exaltação. E tudo depende de como enxergamos as coisas espirituais. Tudo depende de como eu e de como você enxerga aquilo que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra, com os seus exemplos. Tudo depende de como nós vemos as coisas de Deus. O texto diz, Jesus, ele, depois de uma situação em que um pai se aproxima de Jesus pedindo que ele cure o seu filho, porque já havia levado para os seus discípulos e eles não tinham conseguido expulsar um demônio que tentava matar, que se apossava do seu filho e tentava matá-lo. Aí o texto que lemos diz assim: chegaram a Cafarnaum. Preste atenção, irmãos. Estando ele em casa, ele quem? Jesus, em casa, perguntou-lhes: que estavas discutindo pelo caminho? Olhe, Jesus já havia ouvido a conversa deles. E se engana o homem que achar que Deus não ouve até mesmo os seus pensamentos. O inimigo de nossas almas não consegue fazer isto. Ele só consegue ouvir aquilo que falamos. Mas o nosso entendimento, o nosso pensamento, somente um consegue ouvir. Somente um consegue ter ouvidos para ouvir aquilo que pensamos. E Jesus se assenta, chama os 12 e lhes faz uma pergunta. Aleluia. Que estavais discutindo pelo caminho? Jesus tinha que começar o diálogo. Jesus tinha, oh glória a Deus,
ele chama a atenção dos discípulos e lhes faz uma pergunta para entrar no assunto que eles vinham discutindo no caminho. Aleluia! O que estavas discutindo pelo caminho? Aleluia! Muitas vezes nos encontramos discutindo assuntos que não nos é pertinentes. E Deus ouve a cada um de nós. Deus entende, compreende a cada um de nós. E muitas vezes nós vemos Jesus intercedendo pelos seus discípulos. Jesus intercedeu por Pedro, quando o inimigo pediu para se andar com a vida dele como quem se anda com trigo. Coisa do céu, irmãos. Eu estava vendo hoje um pequeno vídeo que mandaram para mim, em falando-se de trigo. A pessoa, um plantador, alguém que cultiva trigo, pegou lá uma espiga de trigo e uma espiga de joio. E se você olhar para os dois são idênticos, muito parecidos. Então o repórter faz uma pergunta para a pessoa, para aquele que cultiva, e diz a ele: o que é que acontece com o joio quando você esfrega? E ele pega uma espiga de joio, bota na sua mão e esfrega uma mão na outra, e quando vê, não tem nada. Não fica nada. Em seguida ele pega uma espiga de trigo e começa a friccionar as palmas das suas mãos, e ele dá um pequeno sopro e ficam os grãos de trigo. Eu pensei até dele falar acerca de uma outra característica que nos dá a certeza que diferencia o trigo do joio. É que o joio, ele não baixa, ele não enverga, ele não curva a sua espiga. Já o trigo não, o trigo ele vai caindo, com o peso da semente ele vai caindo. E isso tem um significado na nossa vida. Não é? O joio é exaltado. O trigo é humilde. Ele reconhece, ele baixa a sua cabeça. Então, já vamos começando por aqui. Que tipo de crente somos nós? Somos trigo ou joio? Baixamos a cabeça e reconhecemos as nossas falhas e pedimos perdão a Deus e continuamos fazendo a obra dele? Ou nós somos como o joio? Eita, glória a Deus. Então Jesus, em algumas vezes, em alguns momentos, nós vemos ele intercedendo, ele orando ao Pai, ensinando aos seus discípulos, mostrando o caminho a eles, para que eles não se desviem do caminho. Aleluia. E aqui está um dos momentos em que Jesus chama os 12 para ter uma conversa, para lhes ensinar algo necessário, especial para a vida de cada um deles. Então, quando Jesus pergunta de que eles estavam, acerca de que eles estavam discutindo no caminho, eles se calaram. Porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Qual dentre eles era o maior? Olha, irmãos, vejam 12 discípulos. E agora, quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem está mais próximo de Jesus? No reino de Deus, quem será o maior? Aleluia.
Então, irmãos, tem muitas coisas que nós nos preocupamos que não é para nos preocupar. Tem muitas coisas que nós fazemos que não é para fazermos. Aleluia. Ele assentando-se, Jesus se assentou, olha, ele assentando-se chamou os 12 e lhes disse, preste atenção, olha, quando Jesus quer ensinar com calma, com tranquilidade, ele se assenta, porque um professor, ele faz isso, irmãos. Ele, através das suas atitudes, ele se assenta para começar a falar acerca do assunto que ele quer tratar com seus alunos, com seus discípulos. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, preste atenção nisso aqui, que isso aqui não é só para os discípulos, é para nós também, irmãos. Agora, porque Deus está falando conosco neste momento. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Preste atenção, irmãos. Aqui na terra, o costume dos homens é querer ser maior do que os outros. É querer tomar o lugar que não pertence a ele. Aleluia. O homem se preocupa com as coisas que não deve se preocupar. Muitas vezes coisas fúteis. Quem é o maior entre eles? Quem é o maior? É o que eles queriam saber. Sou eu? É tu, Pedro? É tu, João? André? Felipe? Tiago? Quem é o maior entre nós? Aleluia. E Jesus observou isso, como em algumas outras vezes Jesus observa que vez por outra eles entram em situações que não deveriam entrar. Eles começam a discutir coisas, a querer tomar decisões que não dependem deles. Aleluia. Então observe que quando Jesus pergunta acerca de que eles estavam falando no caminho, eles se calaram. O texto diz. Mas eles se calaram. Sabe por quê? Porque eles sabiam que o assunto que eles estavam tratando no caminho não dependia deles. Eles sabiam que aquele assunto que eles vinham discutindo pelo caminho envergonharia o Senhor, ao Rabi. Aleluia! Por isso eles calaram. Quando a gente reconhece uma falha, irmãos, a gente cala. É verdade. Então, acerca de que você tem tratado nesses últimos dias? De coisas que têm envergonhado o nome do Senhor? Acerca de quê? Aleluia. Eles se calaram, sentiram vergonha. E aí, como Jesus que ouve tudo, aleluia, sabia acerca de que assunto eles vinham conversando, ele dá logo a resposta: olha, vocês aí que querem ser o maior, aqui no meio tem 2 que queriam sentar na glória, um à direita
e outro à esquerda do Senhor. Veja, a mãe deles, tem um texto que diz que é eles que pedem, mas o outro texto diz que é a mãe deles, que solicita a Jesus: olha, Senhor, que na tua glória eles sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Os camaradas eram exaltados, irmão. Você está pensando que exaltação é só coisa de alguém aqui do nosso tempo? É não. Na época de Jesus, os camaradas, os discípulos, já pensavam desta forma. Mas tudo bem, irmãos. Na verdade, a luta é para estar perto. O desejo é para estar mais perto de Jesus. Mas não tem uma forma para estar mais perto de Jesus do que simplesmente obedecendo a sua palavra. Aleluia. Não é uma posição que vai nos fazer maiores ou menores. Não é a posição, não. Aleluia. É o que nós fazemos. Quem dirá o que nós ou onde nós sentaremos. Aleluia. Porque no céu é verdade, irmãos. Haverá hierarquia. No céu é organizado, tem organização, tem hierarquia. Glória a Deus. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Ou seja, meu filho, minha filha, quer ser o primeiro? Quer ser o melhor? Então você terá que servir mais. Aleluia. Porque ele diz aqui, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, irmãos, para ser o melhor, tem que ser servo. Aleluia. Para ser o melhor, para ser o maior, tem que ser o menor. É isso que Jesus ensina aos seus discípulos. E o maior exemplo, irmãos, é o próprio Cristo, quando ele, a Bíblia diz, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa tremenda, irmão. Aleluia. Deixa eu diminuir. Então, o próprio Cristo, ele mesmo nos dá o exemplo. Porque ele, a Bíblia diz, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se da sua divindade e se fez homem. Aleluia. Ele esvaziou-se da sua posição de filho de Deus, de rei, para ser como os homens. Então o maior exemplo foi ele quem nos deu. O maior exemplo, irmãos. E ele se fez servo. A Bíblia diz que ele se fez servo. Uma certa vez, estava ele entre os discípulos, ele pegou uma bacia com água, uma toalha, e partiu para lavar os pés dos seus discípulos. Olha, Jesus, o Rabi da Galileia. Ele foi lavar os pés. Ele disse: olha, se eu, sendo o Senhor, estou lavando os vossos pés, fazei isto também vós. Então, como é que as pessoas querem ser o dono de tudo, o dono da igreja, o dono de tudo? Temos que servir, irmãos. Aleluia. Temos que servir, aprender a servir. E ele disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Ou seja, quem é o último? Aquele que serve, que não é observado. Aquele que quando você chega, está tudo limpinho, bonitinho, para lhe receber.
É por isso que o trabalho, o serviço de limpeza de igrejas, que é feito por um irmão, por outra, por uma irmãzinha, muitas vezes não é visto pelo homem, mas por Deus é. Por Deus ele é percebido, ele é visto. E haverá galardão da parte de Deus. Aleluia. Lançando mão de uma criança, isso foi Jesus, viu, irmãos? Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Aleluia. Jesus pega uma criança e a coloca no meio dos discípulos. Entre eles, tomando-a nos braços, ele a usa como exemplo. Aleluia. O que é que tem uma criança? Por que Jesus pegou uma criança? A criança não tem maturidade. Uma criança é inocente, é cheia de inocência. Uma criança não está preocupada com quem será maior ou menor. Uma criança não, uma criança simplesmente vive o seu tempo, a sua imaturidade, a sua inocência. Uma criança perdoa. Uma criança, ela briga, daqui a pouquinho está abraçada. Uma criança. E Jesus mostra o caminho do céu para os seus discípulos. É que tem que ser como uma criança. Que tem que receber uma criança. Tem que ser recebido como criança. A criança, ela é necessitada de cuidados, de carinho, assim como qualquer um na face da terra, e mesmo nós, discípulos do Senhor. Quem receber uma criança, quem receber um discípulo, em nome de Jesus, recebe o próprio Cristo, e mais, recebe a Deus, o Pai. O que Jesus está dizendo é: olhe, seja como criança, receba qualquer um como criança, porque quem assim fizer, estará fazendo a mim, e quem a mim fizer, estará fazendo ao Pai que me enviou. Aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Aleluia. E o interessante, irmãos, no texto seguinte, no versículo de número 41, nós não fizemos a leitura deste, mas eu quero ler aqui com os irmãos, versículo 41 do mesmo capítulo. Em verdade vos digo que aquele que vos der a beber um copo d'água em meu nome, por serdes discípulos de Cristo, de modo algum perderá o seu galardão. Interessante isso. Aquele que der a beber a um discípulo um copo d'água em nome de Cristo, não perderá o seu galardão. Eu aqui entendo, irmãos, que Cristo está dizendo para os seus discípulos: não vos preocupeis com quem vai ser maior ou menor, mas faça a obra de Deus, porque haverá recompensa. Haverá recompensa na terra, porque alguém, aquele que der um copo d'água a você, que é meu discípulo, estará dando a mim. E não perderá o seu galardão. Olhe, então tem galardão para todos, desde que faça da forma certa. Não devemos nos preocupar com a posição, irmãos, que teremos da parte de Deus. Mas é Deus quem nos galardoará por tudo que fizermos em prol do seu reino.
Então, que Deus use de misericórdia. Que Deus use da sua infinita graça e misericórdia para com cada um de nós, que somos falhos. Devemos ter o cuidado em que estaremos pensando, no que ou do que estaremos pensando, discutindo com A ou com B, coisas que não dependem de nós, mas de Deus, do Pai. Devemos nos preocupar em fazer a obra do Senhor. E aquele que der apenas um copo com água, este receberá galardão. Isto é para quem servir aos discípulos do Senhor e até mesmo para os discípulos que andarem como o Senhor tem enviado. Glória a Deus. Porque ele disse na última mensagem que pregamos aqui, quando ele mandou os 70, ele enviou os 70 e disse: olha, fique lá na casa onde chegar aqui forem recebidos, coma de tudo quanto puser. Aleluia. A tua paz estará sobre a casa onde você chegar e vos receberem. Então, irmãos, vamos fazer assim, um pouquinho de cada vez. E esquecer este negócio de saber quem é maior aqui na terra e muito menos no céu, quem vai ser lá. Que vai ter, vai. Tem hierarquia aqui na terra? Tem. Mas isso aí é Deus quem vai fazer. Pois Jesus disse para Tiago e João que o assentar à direita ou à esquerda de Jesus é com o Pai. É Ele quem vai decidir. Então, irmãos, faça a obra de Deus. E deixe Deus trabalhar cada vez mais na sua vida. Quem exalta o homem é Deus. Então, nesta noite, preocupe-se em fazer a obra de Deus. Porque Deus, enquanto nós fazemos a obra dele, ele traz cura, ele traz provisão, ele traz saúde, ele traz paz na nossa casa, na nossa vida, naquilo que fazemos. Está alguém angustiado? Ore ao Senhor. Busque a Ele. E Ele concederá o que o seu servo necessita. Que Deus abençoe mais e mais a cada um, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, que participaram desta transmissão e dizer que domingo estaremos juntos. Eu aqui no Canaã com os irmãos aqui e os demais nas congregações também estejam lá para glorificar o nome do Senhor. Então aqui estaremos as congregações todas funcionando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Querido Deus, Pai amado e santo, é no nome de Jesus, teu Filho, que nós agradecemos, que nós te pedimos, Pai, nesta noite, abençoe e ajuda a tua igreja, o teu povo, repreendendo todo o mal e trazendo bênção, Pai, vitória, entendimento da tua palavra, para que possamos cada vez mais, ó Deus, junto de ti, aprender e viver a tua palavra. Pai Santo, abençoe o nosso pastor, o pastor Roberto, a sua família. Abençoe, meu Deus, o pastor Orivaldo Nunes de Lima, presidente da igreja e do ministério. Abençoe, meu Deus, o Brasil. Abençoe o presidente, as autoridades que o Senhor constitui, para que tudo ocorra para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todos dizemos amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
fiquem em paz todos. E domingo, possivelmente, estaremos transmitindo da igreja. Possivelmente, irmãos. Eu vou ver. Mas, se não transmitirmos, os irmãos estarão aí sabendo. Mas eu quero e peço que os irmãos estejam no templo, glorificando e exaltando a Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.